Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Você já chegou? Que bom! Sabe, eu estava aqui hoje, estava pensando sobre algo muito interessante. Eu estava pensando sobre livros. Você gosta de ler? O que você mais gosta de ler? Historinhas? Relatos importantes? E você tem muitos livros em casa? Olha, eu tenho alguns livros. Não tenho muitos, mas eu tenho alguns livros. Mas você sabia que eu tenho um livro especial que ele é um livro, mas dentro dele tem vários livros? É como se fosse uma biblioteca, tem vários livros. E eu estava lendo esse livro, o meu livro, e eu vi que no meu livro fala sobre livros. Interessante, não é? E aí eu comecei a pensar sobre uns livros importantes que nós temos. Isso mesmo. Você já pensou sobre isso? Que quando você nasce, você é registrado em um livro? Não sabia? Eu vou contar para você. Quando nós nascemos, todas as crianças, quando elas nascem, elas precisam da certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é um registro que as crianças são registradas. Nesse livro são colocados ali o nome da criança, o nome do papai, o nome da mamãe, coloca lá quanto que ela pesava quando ela nasceu, o tamanho que ela tinha, ou seja, é um livro de registro de nascimento. Todas as pessoas devem ser registradas nesse livro. Imagina o tamanho desse livro, hein? Deve de ser um livro bem grandão. Pois é, cada cidade tem um livro desse, um livro que é registrado as pessoas. E aí eu estava observando que tem também outros livros. Tem um livro que é registrado o CPF da pessoa, né? Cada pessoa tem um CPF, tem um número de identidade e precisa de um livro para que esses números sejam registrados. E eu estava lembrando que quando eu me casei, eu também fui registrada em um livro, no livro de casamento, para mim ter a minha certidão de casamento. Também é outro livro. E aí eu lembrei que até mesmo quando as pessoas morrem, quando elas partem, né, quando elas vão para morar com o Papai do Céu, elas também são registradas em um outro livro, que é o livro onde tem a certidão de óbito. Olha que interessante, quantos livros importantes a gente tem? E aí eu estava lendo a palavra do Senhor e a palavra do Senhor aqui na Bíblia Sagrada também fala que no céu existe livros. Você sabia disso? Tem livros lá no céu, está aqui na Bíblia. Olha, João falou desse jeito. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Diz assim, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Isso mesmo, abriram-se livros lá no céu. E ele diz assim, ó, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Olha que interessante. Assim como aqui na Terra existe vários livros onde nós somos registrados, onde é escrito ali o que nós fazemos, né? Lá no céu também a Bíblia diz que existe livros. Diz lá na Bíblia que há um livro que é chamado Livro da Vida e que quando Deus for nos julgar, esse livro será aberto. Mas João diz que antes de abrir o livro da vida, foram abertos outros livros e que as pessoas, grandes e pequenos, homens e mulheres, adultos e crianças, foram julgados segundo o que estava escrito nesses livros. Olha que interessante. Vamos ver que livros podem ser esses livros, de acordo com o que a Bíblia nos diz? Aqui nós vimos que a Bíblia diz que foram julgados segundo as suas obras. Então, o primeiro livro que eu quero falar com você, que pode ser que tem lá no céu, que Deus anota, é o livro das obras. A Bíblia nos diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus e nós seremos julgados segundo as nossas obras, seja ela obras boas ou obras más, sabe? Então, nesse livro vai estar escrito tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, todas as nossas obras, tudo que nós fazemos, sejam obras boas
O que são obras boas? Quando nós fazemos algo que ajuda alguém, que ajuda o próximo, que ajuda o nosso coleguinha na escola, que ajuda a mamãe em casa. Tudo aquilo que nós fazemos de bom está registrado nesse livro, no livro das obras. Mas ali diz também que também as obras más, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos que não é legal, também está escrito nesse livro. Esse livro tem tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que você faz, Deus escreve nesse livro. Quando nós brigamos com alguém, quando nós falamos mentira de alguém, quando nós fazemos malcriação, coisa feia, quando judiamos de um amiguinho, tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, tá? Que nós praticamos, está escrito nesse livro. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, seja elas boas ou seja elas ruins. Mas a Bíblia também nos fala de outro livro, um livro muito interessante. Esse livro fala o livro dos pensamentos. E agora? Tia Kelly, a senhora quer dizer que Deus sabe o que eu estou pensando? Exatamente. A Bíblia diz que Deus sonda e conhece o nosso coração e também os nossos pensamentos, que Ele sabe antes mesmo de nós falar, o Senhor já conhece. Vamos ler o que está escrito lá em Romanos, capítulo 2, verso 15 e 16? Olha o que está escrito na palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 2, verso 15 e 16. Diz assim, ó: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando ou defendendo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do homem de conformidade com o meu evangelho. Olha como a palavra de Deus, ela é tremenda. Aqui a Bíblia nos diz que nós seremos julgados segundo a nossa consciência e os nossos pensamentos. Diz que no dia do grande julgamento, o dia que o Senhor for julgar a cada um de nós, nós seremos julgados pelo aquilo que nós pensamos. O que você tem pensado? O que tem passado nessa sua cabecinha? Será que os seus pensamentos são pensamentos bons? A Bíblia diz que Deus conhece os segredos do homem. O que é o segredo do homem? São os pensamentos, aquilo que ninguém sabe. Eu não posso saber o que passa na cabeça de alguém, mas Deus sabe. Sabe aqueles pensamentos de contenda, de briga, de confusão, pensamentos maus? Deus sabe e nós seremos julgados por esses pensamentos. Mas Deus também conhece os nossos pensamentos bons, aqueles pensamentos agradáveis que faz o Senhor feliz, pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de ajuda ao próximo. Todos esses pensamentos o Senhor conhece e nós seremos também julgados por esses pensamentos bons. Por isso, devemos vigiar o nosso pensamento. Se vir um pensamento ruim na sua cabeça, você fala: sai pra lá, pensamento. Senhor, toma o meu pensamento, coloca na minha cabeça só pensamentos bons. Porque nós seremos julgados segundo os nossos pensamentos. Amém? E Kelly, mas é só esses livros que falam na Bíblia? Não. A Bíblia diz que nós seremos julgados também de outra forma, por outra ação que nós fazemos. Sabe o que é? Pelas nossas palavras. A Bíblia diz que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falamos. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 37. A Bíblia diz assim, ó: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenados. Então, a Bíblia deixa bem claro que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Quais são os tipos de palavras que têm saído da nossa boca? Quais são as palavras que você tem falado? O que você tem falado tem gerado vida? Ou o que você tem falado tem gerado morte na vida de alguém? Sabe, crianças, a nossa boca tem um poder muito grande. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder de curar e também de matar. Como assim, tia Kelly? Tem pessoas que falam tanta coisa feia, tanta palavra de maldição, tanta palavra pesada, que acaba ofendendo, machucando quem está ouvindo. E às vezes, as palavras que nós falamos ferem tanto o coração da pessoa que está ouvindo, que aquela pessoa é como se ela estivesse morrendo.
sabe, entristece muito o coração. Mas Deus não quer que nós falamos essas palavras. Deus diz que a nossa boca tem que correr palavras de bênção. A nossa boca tem que sair palavras vivas, palavras de edificação, palavra que vai abençoar a vida do outro. Seja eu grande ou pequeno, a minha boca tem que sair somente palavras bonitas. Sabe aqueles palavrão que as pessoas falam? Eu não posso falar. Sabe aquelas músicas do mundo que desagradam ao Senhor? Eu não posso cantar. Sabe a mentira que sai da boca de muitas pessoas? Eu não posso falar. Sabe por quê? Porque eu serei julgado por tudo aquilo que sai da minha boca, por todas as palavras. Vai chegar um dia que o Senhor vai abrir o livro e vai falar: olha, naquele dia você falou isso, isso e isso. Naquela hora você falou isso e isso para aquela pessoa. Então devemos tomar muito cuidado com tudo aquilo que sai da minha boca. Da minha boca deve sair palavras de bênção, palavras de edificação, palavras que vai gerar vida naqueles que estão ouvindo. Kelly, tem mais alguma coisa que eu preciso aprender? Tem mais algum livro que eu serei julgado? Eu estou ficando preocupada, porque eu acho que eu não estou falando somente palavras bênçãos. Calma, tem mais, mas não se preocupe. O Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração. E nós podemos confessar os nossos pecados, confessar as nossas palavras diante do Senhor. Sabe? Mas tem outra coisa muito importante pelo qual nós seremos julgados. Isso é algo muito sério. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelo livro do corpo. Como assim o livro do corpo? A Bíblia diz que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizermos com o nosso corpo. Sabe por quê? Muitas pessoas têm feito coisas com o seu corpo que não agradam ao Senhor. Vamos ler o que está escrito lá em Salmo 139, verso 16? Olha o que está escrito no Salmo 139, no verso 16. A Bíblia diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Olha como a palavra do Senhor é tremenda. A Bíblia diz que antes mesmo de eu existir, antes do meu corpo ter forma, quer dizer que quando eu estava lá na barriga da minha mãe, só uma sementinha, o Senhor já me conhecia e Ele já havia escrito no livro do corpo todos os meus dias. E Ele nos criou para ser uma bênção. Ele nos criou para que nós pudéssemos cuidar do nosso corpo. E a Bíblia diz que nós vamos prestar contas com tudo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. O que você tem feito do seu corpo? O que você tem feito com o seu corpo? Tem agradado ao Senhor? Olha, meus amores, hoje em dia, muitas pessoas estão dizendo umas coisas que não agradam ao Senhor. As pessoas têm falado que menino pode ser menina e que menino pode vestir a roupa de menina, a menina pode ser menino, a menina pode vestir a roupa de menino. Isso não agrada ao Senhor. Eu vou chegar um dia que eu vou prestar contas ao Senhor do que eu estou fazendo com o meu corpo. Deus me formou lá no ventre da minha mãe e Ele disse: você vai ser menino, você vai ser menina. Então eu tenho que comportar como menino e como menina, como Deus me criou. Eu não posso, depois de nascer, escolher o que eu quero ser, porque eu vou prestar contas com o Senhor. E mais, tem pessoas que fazem tatuagem no seu corpo, tem pessoas que se cortam, que colocam piercing. Tudo isso vai chegar o dia da pessoa prestar contas com o Senhor. Sabe por quê? Nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar como o Senhor mandou que nós cuidássemos. Porque o dia que Ele abrir o livro do corpo, eu vou ter que dizer como foi que eu cuidei. O Senhor vai dizer: olha, naquele dia você fez isso e isso com o seu corpinho. Sabe? Tem pessoas que estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Estão tirando fotos que não deveriam. Tirando fotos sem a blusinha, sem a bermuda. Isso não agrada a Deus. Sabe? Nós vamos prestar contas do nosso corpo, porque Deus tem ciúmes do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é templo do Espírito Santo? A Bíblia diz que o nosso corpo é casa de Deus.
E se o nosso corpo foi criado para ser a casa de Deus, eu não posso fazer com ele qualquer coisa. Eu preciso cuidar, eu preciso manter a casa sempre arrumadinha, porque quando o Espírito Santo vier fazer morada, a casa tem que estar limpa e preparada. Então, nós devemos tomar muito cuidado. O que eu tenho feito com o meu corpinho? O que eu tenho feito com a casa de Deus? O meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, habita em mim, no meu coração. Então eu devo cuidar muito bem do meu corpo, porque eu vou prestar contas diante do Senhor por ele. Então, meus amores, nós já vimos aqui alguns livros. Nós vimos que Deus vai nos julgar segundo o que nós fazemos com o nosso corpo. Sabemos também que há o livro dos pensamentos, que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós pensamos. Sabemos que o Senhor vai nos julgar segundo aquilo que nós fazemos, obras boas ou obras ruins. Sabemos também que nós seremos julgados pelaquilo que sai da minha boca, pelas minhas palavras. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que há um livro do pecado. A Bíblia diz, Isaías 59, verso 2, que o pecado faz separação entre eu e Deus. Então vai chegar o dia que o livro do pecado será aberto e vai vir a luz. Deus vai revelar todo o pecado escondido. Todo o pecado que o ser humano comete, que nós fazemos, será o dia que vai ser revelado. Deus vai trazer a luz. Nada vai ficar escondido. Tudo será revelado. Mas, tia Kelly, o que é pecado? Meus amores, pecado é tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que deixa o nosso coração triste, deixa o nosso coração machucado, o nosso coração doído. Tudo isso é pecado. Sabe, meus amores, pecado é tudo aquilo que eu faço e que contamina o meu coração. Às vezes é uma coisinha pequena, mas que eu vou fazendo, e isso vai sujando o meu coração. Pecado é tudo aquilo que as minhas mãos ou os meus pés fazem que não agrada a Deus. Quando eu pego algo que não agrada o Senhor, quando eu machuco um amiguinho, tudo que eu faço que não agrada o Senhor. Pecado também é tudo aquilo que sai da minha boca que não glorifica o Senhor. Lembra das palavras feias, das palavras de maldição? Tudo aquilo que sai da minha boca que não glorifica o Senhor é pecado. Falar mentira, falar palavrão, cantar as músicas do mundo que não glorifica o Senhor, tudo isso é pecado. Pecado também é tudo aquilo que eu faço com os meus olhos e que o Senhor não agrada. Sabe aquilo que você vê e que você pensa assim, minha mãe não pode saber que eu estou vendo? Isso é pecado. Sabe aquilo que você quer olhar escondido do papai, da mamãe, do vovô, da vovó? Isso também é pecado. Tudo aquilo que você pensa, eu preciso ver escondido, te afasta do Senhor. Pecado também é tudo aquilo que eu escuto que não agrada a Deus. Para que eu tenho usado o meu ouvido? Para ouvir a palavra do Senhor? Para ouvir canções de adoração? Ou é para ouvir fofoca? Para ouvir coisas do mundo? Para dar ouvido para aquilo que me afasta do Senhor? Isso é pecado. E a Bíblia diz que vai chegar o grande dia que nós prestaremos conta. Porque a Bíblia diz que todo aquele que peca está separado de Deus. O nosso Senhor, ele não habita no meio do pecado. Por isso, tudo aquilo que eu faço que desagrada ao Senhor, todo pecado que nós fazemos, faz com que nós nos afastamos do Senhor e ficamos distante dele. A Bíblia diz que aqueles que pecam não têm o seu nome escrito no livro da vida. Sabe, há um livro muito importante, o grande livro de Deus, o livro da vida. Nesse livro está escrito o nome daqueles que serão salvos. Porém, aqueles que pecam, que cometem atrocidades, não terão o seu nome escrito no livro da vida. Por isso nós devemos pensar, será que o meu nome está escrito em algum desses livros? Será que o meu nome está no livro das palavras de maldição? Será que o meu nome está escrito no livro do pecado, no livro das obras más? Onde está o meu nome? Porém, meus amores, o Senhor, ele nos dá uma oportunidade. A Bíblia diz que todos pecaram e nasceram destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Então, todo aquele que nasce, ele já nasce com o pecado. Porém, a Bíblia diz
que Deus, vendo isso, e ele nos amava tanto que ele enviou Jesus para nos resgatar do pecado. E a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo e pagou o preço que era para nós pagarmos. Nós, devido ao pecado, estávamos condenados à morte eterna. Nós não tínhamos esperança. Nós iríamos passar a eternidade distante do Senhor. Mas Jesus então veio e Jesus morreu em uma cruz para nos dar vida e tirar o nosso nome do livro do pecado. Jesus veio para fazer com que nós falamos somente palavras de edificação. Jesus morreu naquela cruz para que hoje eu e você fizéssemos apenas boas obras, obras que glorificassem o Senhor. Quando Jesus veio nessa terra e pagou o preço, foi para que os meus pensamentos fossem pensamentos ligados no Senhor, pensamentos bons, pensamentos de paz. Foi para que eu renunciasse o pecado todos os dias e fazesse com que o meu corpo fosse todos os dias morada do Espírito Santo. Então, hoje o Senhor nos convida a renunciar ao pecado. Sabe por quê, meus amores? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, mas que ele ressuscitou no terceiro dia e ele voltou para o céu. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e a Bíblia diz que ele vai voltar para nos buscar, para buscar uma igreja santa e separada. Sabe, meus amores, talvez você pense assim, tia Kelly, eu tenho feito alguma coisa que não tem agradado o Senhor. Tia Kelly, eu fiz alguma coisa que eu sei que Deus não agradou e agora eu sei que eu estou distante de Deus. Mas sabe, meus amores, hoje o Senhor fala que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós confessar o nosso pecado diante do Senhor e pedir perdão, se arrepender, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que ele perdoa. E sabe, se o seu nome estava escrito no livro do pecado e você se arrepender, confessar o Senhor e não cometer mais esse pecado, o Senhor vai apagar o seu nome do livro do pecado. A Bíblia diz que ele limpa o nosso nome, que ele joga no mar do esquecimento. Qualquer que seja o seu pecado, por maior, por pequenininho que seja, você pode confessar ao Senhor e ele vai perdoar o seu pecado. Ele vai esquecer e aí você sim vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele perdoa. E aquele que faz uma aliança com o Senhor, que faz uma aliança com Jesus, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Sabe? E é aqui que nós precisamos que o nosso nome esteja registrado. Se você aceitar Jesus, se você se arrepender dos seus maus caminhos, mesmo que você tenha feito tudo aquilo ali que foi falado nos outros livros, e você se arrepender, pedir perdão para o Senhor e fazer um compromisso com o Senhor, ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Mas sabe, meus amores, eu não posso dizer se o seu nome está no livro da vida. É só você quem sabe. Porque é só você e Deus que conhece o seu coração. Mas se hoje você pensou assim, tia Kelly, eu acho que o meu coração ainda não está muito limpinho. Então você pode pedir ao Senhor para perdoar os seus pecados. Falar, Senhor, eu quero me entregar para o Senhor. Jesus, eu quero morar no céu. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor. E aí, se você fizer isso, aí o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. Sabe? Tudo o que o Senhor quer é que o seu nome esteja escrito nesse livro. Tudo o que o Senhor quer é que nós passemos a eternidade com Ele. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele pagou o preço dos nossos pecados. E aí, você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Então hoje você pode orar ao Senhor, pedir ao Senhor perdão por todas as falhas, falar, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero morar com o Senhor. Amém? Porque todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida vai passar a eternidade com Deus. A Bíblia diz que todo aquele que confessa, todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que acreditar nas palavras do Senhor, ele alcançará a misericórdia do Senhor e vai passar a eternidade. Sabe, no grande dia, o dia do juízo, que nós seremos julgados, o Senhor vai ver que nós fizemos um compromisso com Ele e vai falar, olha, naquele dia, assim, 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 naquela tarde, naquela hora, você se arrependeu dos seus pecados, você se arrependeu de tudo que você tinha feito e você me convidou para morar no seu coração. Então hoje você pode entrar para a casa de Deus, pode entrar e gozar da vida eterna, ao lado de Deus. Você hoje pode morar, passar a eternidade com o Senhor. Amém? Porém a Bíblia diz
que alguns não vão aceitar. A Bíblia diz que alguns não vão querer aceitar o perdão de Jesus. Alguns vão preferir viver no pecado. Algumas pessoas preferem continuar prostituindo, continuar fazendo coisas que não devem com o seu corpo. Algumas pessoas preferem continuar falando mentira, palavrão. Algumas pessoas desejam continuar com o seu nome escrito naqueles livros. E aí, sabe o que vai acontecer? Naquele grande dia, o Senhor vai olhar para essas pessoas e vai falar assim, olha, nesse dia você fez isso, isso e isso. Mas teve um dia que alguém falou para você de Jesus. Falou, olha, Jesus quer te perdoar. Jesus quer te resgatar do pecado. E você disse que não. Você não quis. Como você não quis, hoje o Senhor diz, olha, afasta-te de mim, filhos da iniquidade. E aí essas pessoas serão lançadas na morte eterna. Eles irão para um lugar de tristeza, um lugar de tormento, um lugar de dor. A Bíblia diz que aqueles que não aceitar Jesus, aqueles que não crer no Salvador, no Filho de Deus, esse será condenado. E passará a eternidade distante do Senhor. Sabe, a eternidade não é poucos dias, a eternidade é muito tempo. Mas hoje o Senhor nos convida a passar a eternidade juntinho dele. E nós podemos aceitar Jesus. Se você já aceitou Jesus, você já tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas se você ainda não fez esse compromisso com o Senhor e hoje você está tendo a oportunidade de ouvir pela primeira vez que Jesus te ama e que Ele quer você morando com Ele no céu, você pode fazer uma oração com a tia Kelly, você pode levantar as suas mãos e aceitar Jesus hoje. Você quer aceitar Jesus hoje? Você quer convidar Jesus para morar no seu coração? Então, fecha o seu olho, coloca a mão no coração e fala assim, Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa tudo aquilo que eu fiz que não agrada o Senhor. Hoje eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero fazer com que o Senhor seja o centro da minha vida. Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor porque eu quero morar com o Senhor lá no céu. Passar a eternidade do seu lado. Amém? Amém? Se você fez esse compromisso, você agora vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E você pode todo o tempo orar e falar com Jesus. Amém? Glória a Deus.